quero convidar vocês, nós estamos meditando sobre uma história bíblica, que é a mensagem sobre o Gadareno. Hoje eu quero tratar do capítulo 5 de Mateus, ou melhor, capítulo 8. Lembrando que esta história está narrada em 3 livros, 3 evangelistas. Mateus capítulo 8, Lucas capítulo 8, que passamos por aqui semana passada, e agora temos também Marcos capítulo 5. Hoje eu vou usar Lucas 8. Lucas capítulo 8. Os que encontraram por bondade diz um amém. Versículo de número 28. Vamos ler o texto? Obrigado. Oito e 28. E tendo ele chegado, repita comigo, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro 2 endemoniados, saindo dentro dos sepulcros, e tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por eles naquele caminho. E eis que gritavam: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes deste tempo? E ora, havia pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios rogavam que ele permitisse eles entrar na manada de porcos. Pois ide, ordenou Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou no despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, chegando à cidade, contaram todas estas coisas, do que aconteceu com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. Amém? Querida igreja, o fato é intrigante. Nós falamos aqui quarta-feira passada sobre onde Jesus estava e para onde ele foi. Que nós temos esta informação que era Gadara. Onde era? Gadara. E Lucas nos dá a narrativa, na tradução NAA, que Gadara era muito próximo. E nós
criamos uma desenvoltura na palavra, mostrando que Gadara fica logo ali. E isto requer a atenção de todos nós. Porque Gadara não é longe, onde o demônio está manifestando não é longe. E se nós tivermos o cuidado de entender que é logo ali, nós vamos repreender este mal. E eu narrei e trouxe uma aplicação para a igreja que de repente esta Gadara tipifica o celular, que não está muito longe, está perto. De repente tipifica um aparelho de televisão que não está longe, está perto. Com controle você acessa, enfim. Mas hoje nós vamos compreender algo que o Senhor nos orienta, porque eu fiquei pensando e analisando este menino, este homem, eu não sei qual a idade, a Bíblia não informa, que gritava noite e dia, quebrava grilhões, e Jesus vai ali agora fazer uma libertação para uma pessoa. Um dos evangelistas que nós lemos narra que pouco antes desta atitude de Jesus de ir até Gadara, Jesus estava pregando para uma multidão, mas Jesus nos dá uma lição, que o pregador, não importa o público, importa ele estar executando aquilo que Deus pediu para ele executar. Porque Jesus deixa uma grande multidão e vai pregar para uma pessoa. Esta é a grandeza do Evangelho. O Jesus que prega para muitos, ele também dá atenção para uma pessoa. Mas eu fico olhando e analisando neste texto, o que fez Jesus enxergar aquele homem? O que fez Jesus ver naquele homem? O texto diz que ele era cheio de demônios. Ele era cheio do quê? De demônios. O texto diz que ele gritava dia e noite. Ele gritava dia e noite. Diga assim, não tinha horário para ele. Ele também quebrava grilhões. Ele pegava pedras, se feria com aquelas pedras. Quando ele estava nas mãos do demônio. Mesmo ele estando naquela condição, vamos ver o que Marcos diz. Olha o capítulo 5 e o verso de número 6. Jesus chega lá e olha o que esse cara cheio de demônio faz. 5 e 6. E quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele. Tem mais versículo. Gritando em alta voz. Põe outra tradução, por favor. Olha o 5 e o 6. Está na NA ainda. Volta para outra tradução. NVI. Quando de longe viu Jesus, correu, prostrou-se diante dele. Eu vou achar a minha tradução aqui. Eu quero a minha tradução. Na minha tradução está aqui, ele adorou. Olha aí, a Bíblia Shed. João Ferreira de Almeida.
Vamos ler na João Ferreira de Almeida. Quem tem a João Ferreira de Almeida aí, que está escrito adorou? Não está na João Ferreira de Almeida ainda. Alguém leia, por favor. O evangelista Josué tem 5 e 6. Tem mais outra tradução que está aí, adorou? Ele adorou. Então o cara está endemoniado, o cara tem vigor, não tem dia, não tem hora para ele, está possesso, sim ou não? Aí Jesus chega perto dele, e ele vê Jesus de longe, e ele vai lá, prostra e adora. Jesus não erra nas suas escolhas. Jesus sabe do potencial de cada um. O cara está endemoniado, não tem dia, não tem noite. Quando Jesus chega, ele ainda se prostra, ele adora. Jesus diz, um cara dele endemoniado faz tudo isso. Imagine um camarada desse cheio de Deus. Imagina um camarada desse cheio do Espírito Santo. Irmão, tem gente cheia do Espírito Santo que não tem o potencial que esse cara endemoniado tinha. Olha aí, dá até para pensar. Tem gente cheia do Espírito Santo que quer ver Deus, quer achar se Ele merece adoração, quer fazer um cálculo primeiro. Não, eu vou ver se hoje eu levanto a mão e adoro. Não, hoje eu vou ver se eu tenho condição de prestar um culto para Deus, porque eu sou racional, irmão. Eu sou um cara pé no chão. Meu irmão, olha este camarada endemoniado, chega prostrando e chega adorando a Jesus. Jesus olha para ele. Liberta ele e dá uma missão no imediato para ele. Agora, eu preciso pensar com vocês que o currículo deste homem chamou a atenção de Jesus, sim ou não? Ah, mas o Jesus que o senhor está pregando, pastor, o senhor falou quarta passada que falou não para este homem liberto e disse sim para os demônios, lembra? O demônio pede para entrar nos porcos e ele autoriza. Diga assim, Jesus autorizou os demônios a entrar nos porcos. Agora, o liberto, repita, o liberto, pede para entrar no barco e Jesus não autoriza. Então nós aprendemos que nós precisamos ter dignidade de aprender com os nãos de Deus. Lembram? Só que eu fiquei pensando, Jesus fala o sim para os demônios, deixou eles, sim ou não? E fala não para o liberto. Pergunta por que isso acontece? Vamos analisar. Primeiro, o sim de Jesus para os demônios. O que aconteceu com os porcos? Fizeram o quê? Morreram. Então o sim de Jesus foi morte para os porcos. Agora o não de Jesus para o liberto foi o quê? Para Gadara. Vida. Ele ganha quase 5.000 crentes ali na região de Decápolis, que são 10 cidades. Então nós precisamos aprender
com o não de Deus. Porque o não de Deus produz vida. Que pena que nem todos entenderam. Mas uma hora vocês entendem. O engraçado é que os discípulos estavam no barco fazendo um treinamento. Eles estavam fazendo o quê? Um treinamento. Foram 3 anos e meio de discipulado. 3 anos e meio participando da maior faculdade da vida. 3 anos e meio. Agora, o liberto quer entrar no barco. E o barco eles estão fazendo o quê? Um treinamento. Repita comigo, treinamento. E eles estavam treinando o quê? Para fazer o quê depois? Tem alguém falando aí? Para pregar o evangelho. Jesus olhou para eles depois do treinamento pronto, canudinho na mão, e disse assim: a partir de hoje vocês vão ter que ficar em Jerusalém até do alto ser revestidos de poder. E depois de serem revestidos de poder, vocês terão condições de pregar em Jerusalém. E vão terminar onde? Até os confins da terra. A missão deles: fizemos o treinamento, e depois do treinamento feito, nós estamos capacitados para ser o quê? Pregadores. Agora Jesus dá oportunidade para o liberto pregar sem fazer o treinamento. Jesus sabe da capacidade de cada um. Eu fico maravilhado e eu fico constrangido. Eu estive agora pregando sábado em Sinop, norte do Mato Grosso, e de repente foi parando um ônibus na porta da igreja, vários ônibus, e foi descendo homens uniformizados, camisa branca, gravatinha azul, está no YouTube, depois vocês assistem, e foi descendo, e até ali tudo normal. Pensei que era cooperação de outros setores, de outras regiões. Ali tem muito caravanas, é muito famoso as caravanas. Antigamente nós tínhamos essa cultura, hoje está quebrando muito, mas é natural lá. E foi parando os ônibus, por mim, é as caravanas. E de repente, quando eu cheguei na porta do grande templo, eu vi dezenas de policiais, mão armada, mas dezenas. O que está acontecendo aqui, gente? E rodeado de policiais. Quando eu olhei do outro lado assim do grande templo, as viaturas. Quando eu cheguei no púlpito, orei e falei: pastor, e aí? Você viu os policiais? Eu falei: o que aconteceu? Ele falou: não, é que a igreja, nós temos uma congregação dentro da Ferrugem. Ferrugem é a casa de detenção aqui da cidade. Nós temos mais de 200 irmãos batizados nas águas, sem contar os congregados. E eles hoje vieram cooperar no trabalho aqui com a gente. Mas aquela multidão. Mas sabe o que me constrangeu? Que eu nunca vi uma adoração daquela. Eu nunca vi um vigor daquele no culto, do começo ao fim. Alguém falava: Jesus é bom, dezenas, oh, aleluia, Ele é bom mesmo. E eu fiquei analisando aquilo, estou com essa mensagem queimando desde a semana passada e tentando pedir para Deus algo para encaixar aqui. E Deus falou comigo: está vendo como eu faço? Eu sei do potencial deles. Eu sei do que eles são capazes de fazer por mim. Agora, nós vivemos uma vida de uns crentinhos danoninhos, uns crentinhos que tudo tem que ter lógica para adorar, tudo que tem, não, ele tem que mostrar para mim fazer. Ei, nós precisamos entender que Jesus não erra nas suas escolhas. Ele sabe do potencial de vocês.
Eu fico vendo o que homens aqui, homens que estão aqui, que congrega com a gente, que Jesus libertou, veio do mundo das drogas, o mundo do crime. Jesus olhou para vocês lá, não foi à toa, não foi o cortinho bonito de cabelo. Jesus olhou e disse: se ele é assim na mão do inimigo, imagine na minha mão. Imagine com a minha graça, imagine com o meu poder, imagine o que Ele pode fazer na minha seara, cheio da minha presença. Irmão, Jesus sabe do potencial de cada um. Jesus sabe o porquê te escolheu, porquê te chamou, Ele sabe. Mas o que me deixou de cabelo arrepiado foi quando o pastor falou para mim: aquele ali é o pastor deles, um velhinho. Eu olhei, falei: que bom. Ele falou: esse homem era o homem mais temido do Mato Grosso. Eu nem vou contar o que ele fez para o senhor não perder a comunhão do culto. O senhor sabia que ele é condenado a mais de 200 anos de prisão? Eu falei: não. O senhor sabia que ele sabe que nunca mais vai ser livre? Na idade dele, a sentença que ele carrega nas costas, não dá tempo mais. Ele vai morrer atrás das grades. Mas se o senhor vê que zelo ele cuida das coisas de Deus, se o senhor vê que potencial ele executa dentro daquela prisão, todo mundo teme ele. Aleluia. Deus não erra nas suas escolhas. Quando Jesus olhou para você, Ele viu em você não uma pessoa normal, não uma pessoa, ali vai ser mais um, não. Jesus sabe do teu potencial. E às vezes o diabo não quer que você use o teu potencial com as coisas de Deus. Eu não sei qual que é o teu dom lá fora, eu não sei qual é a organização que você tem para trabalhar no teu ambiente de trabalho, mas este dom que Deus tem em você lá, pode ser útil no reino, pode ser útil com as coisas de Deus. Quem está entendendo esta mensagem? Quem crê que Deus sabe do nosso potencial? Olha para quem está do teu lado aí e diga: o teu potencial é útil no reino. Eu tenho certeza que aquele homem andava nas ruas liberto, e alguém dizia: esse é o verdadeiro evangelho que transforma. Aleluia. Aleluia. Sabe por que eu li exclusivamente Mateus hoje? Porque Mateus é o único que relata que Jesus chega lá e não fala nada. E é aqui que a gente encerra. Só da presença de Jesus. Olha o texto, olha o texto. Volta para Mateus, Laís. Olha o capítulo de número 8. Capítulo 8. Versículo 28. E tendo ele chegado à outra margem, em terra dos Gadarenos, vieram ao encontro os endemoniados, saíram de dentro do... Saiu da onde? Olha o 29. Eles gritavam, repita comigo, eles gritavam. Diga assim: Jesus não fala nada. Eu vou parar por aqui que a hora foi. Eu fiquei pensando. Eles saíram da onde? De onde eles saíram? Diga assim: saíram do cemitério, de dentro de um sepulcro. Jesus não precisa falar nada. Agora Lázaro está da onde? Sepulcro. Jesus tem que fazer o quê? Chamar ele. Pararam para pensar nisso?
Para Lázaro, que está no sepulcro também, Jesus tem que falar, tira a pedra e dá um grito. Tem uns que fazem até umas mímicas bonitas. Lázaro! Sai! Para fora. É assim ou não é? Agora lá, o cara está no sepulcro. Jesus não precisa falar nada. E eles também têm que sair do sepulcro. Essa mensagem é para você que acha e pensa que para Jesus libertar alguém, Jesus precisa falar toda hora. Essa mensagem é para você que diz assim, eu fui no culto, mas ele não falou comigo. Tem hora que ele fala. E tem hora que ele não precisa falar. Tem hora que ele grita e tem hora que ele não precisa gritar. Mas o fato dele ter chegado, que pena. O fato dele ter chegado, o fato dele ter encostado o barco lá, aleluia, o fato dele ter descido do barco, aleluia, eu vim aqui te dizer que de repente vai ter culto, que ele não vai falar, aleluia, mas que vai ter libertação, vai ter, porque ele não precisa falar para libertar, ele liberta sem precisar falar. Quem está entendendo esta mensagem? Então não venha para o culto todas as vezes achando que ele vai ter que falar para te libertar, para fazer algum milagre na tua vida. Jesus só de estar no culto, os demônios já estão batendo em retirada, as cadeias já estão caindo, os milagres já estão acontecendo. Quem pega esta mensagem esta noite? Eu vim aqui te dizer que ele falando ele liberta, ele não falando ele liberta, ele chamando você pelo teu nome ele liberta, se ele não chamar você pelo teu nome ele liberta do mesmo jeito. Ele é o Deus que manifesta através da sua fala. Mas ele também é o Deus que manifesta através do seu silêncio. O silêncio de Jesus também liberta. Aleluia, não fica acostumado com essas igrejas não, que tem que ter revelação todo dia. Pelo amor de Deus, vamos para a Bíblia. Não é todo dia que Deus fala. Me ajuda a pregar e ensinar essa doutrina. Diga assim, não é todo dia que Deus fala, porque Deus liberta até com silêncio. Deus liberta até sem falar nada. Tem um grupo de crente que quer só estar no meio do povo, assim diz o Senhor, e parece que Deus não tem nada o que fazer daquela igreja, porque todo dia tem um recadinho. Todo dia tem um recadinho. E o que me encanta deles é que eles já começam a dizer assim, Deus tem um recado para você. Eu venho aqui te dizer que Deus não manda recado. Quando Deus quer falar, Ele fala. Quando Deus quer manifestar, Ele manifesta. Para de ir atrás de recado de Deus. Vai para a presença de Deus, que é melhor. Porque o dia que Ele não falar nada, você vai ter a consciência de que Ele está libertando, Ele está curando, Ele está transformando, Ele está te dando graça. Eu vim aqui dizer uma verdade para vocês. Quem quer ouvir? Eu estou sentindo Deus aqui. Deus esta noite pode falar com alguém aqui. Quem crê? Eu também creio. Mas o fato que Ele não está falando em algum culto não é sinal que Ele não está libertando. Aleluia. Prega para você mesmo assim. Seja profeta para você mesmo assim. Diga assim, diga o teu nome aí, Reginaldo, eu estou falando o meu. Diga, vai. Diga, eu quero ouvir esse barulho, quero. O seu, fala isso, fala aí, fala o teu nome, fala. Eu gosto, diga, eu gosto. Quando Deus me chama pelo meu nome. Mas eu também o tenho que gostar quando Deus não fala nada comigo. Porque Deus é tão grande que mesmo Ele sem falar nada, eu estou arrepiado aqui, mesmo Ele sem falar nada, demônios estão se estremecendo, cadeias estão caindo, milagres estão sendo construídos. Eu estou arrepiado aqui.
Aleluia. Quem veio buscar esta resposta da parte de Deus? Deus é o Deus que manifesta através da fala, mas Deus é o único Deus que também faz através do silêncio. E eles o viram de longe. Só o fato de Jesus ter chegado na tua casa, ele pode ficar quietinho lá, que ele está trabalhando. Ele pode ficar sem falar nada, que ele está agindo. Cadeias estão caindo, milagres estão acontecendo. Quem quer o Jesus que fala? E quem quer continuar com Jesus que fica quieto? Fica em pé. Não confunda o teu Jesus com um menino de recado. Não confunda o teu Jesus com um menino de recado. Tem pessoas que só querem um Jesus que fala com ele todo dia. Eu fico preocupado. Olha os testemunhos. Meus irmãos, eu estava tomando banho, Deus falou comigo. Que bom. Não estou falando que Deus não fala, tá? Aí passa um pouquinho, eu estava lavando a louça e Deus veio e falou comigo. De novo, no mesmo dia. Tem vezes que eu passo 6 meses para ter uma respostinha de Deus e dar o que fazer. Mas não é porque Ele não veio com palavras que eu não sinto que Ele está trabalhando por mim. É maturidade, nós estamos cercando esse ciclo de maturidade. Maturidade é entender que mesmo quando Deus não fala, Ele está agindo, Ele está fazendo. Para de ser essa irmã, esse irmão. Tem gente que parece que é mais espiritual do que os outros. Pelo amor de Deus, eu respeito a tua espiritualidade, mas cuidado com Jesus que fala demais. Você pode dar bom dia a cavalo, como diz lá em Minas. Jesus vai falar sim ou não, mas não é toda hora, não é todo dia, mas até no silêncio dele. Até no silêncio Ele está libertando, Ele está quebrando grilhões, Ele está manifestando a sua graça e a sua virtude. Experimente o silêncio de Deus. Dá só uma experimentada. Entra dentro do teu quarto, não precisa falar nada. Fecha a porta, fecha os teus olhos, dobra os seus joelhos e fica ali. Aleluia. Você vai ver o abraço do Pai. Você vai ver a aproximação do Deus que trabalha quando fala e trabalha quando está em silêncio. Que bom que Mateus enxergou isso. Ele disse: este Jesus chegou em Gadara e eles o enxergaram de longe. Jesus não precisou levantar a mão, levante a mão. Não precisou. Jesus não precisou dizer: eu te repreendo, sai de um, ou melhor, sai de 2 em 2 para não causar tumulto. Não precisou fazer nada disso. E quando eles chegaram, eles tremeram, porque a presença de Jesus no ambiente é o que muda todo o cenário. Convide Jesus para fazer morada na sua casa. Não se esqueça. O potencial que Jesus viu em você é o suficiente para você fazer alguma coisa para Ele. O potencial que Jesus viu em você. E de repente é uma coisa tão simples, é um zelo. De repente é uma coisa tão simples. É uma coisa que você faz todos os dias. Jesus olhou e falou: é para isso que eu quero você no meu reino. É essa fidelidade, é essa paixão, é esse temor, é esse executar, é esse manifestar.
Jesus olhou e disse: é isso que eu quero. É isso que eu quero. Quando Deus olhou para Davi, não foi olhando direto dizendo: ó, esse daí vai ser rei de Israel. Não. Ele olhou para Davi e viu o potencial. Ele viu: este homem dedilha uma harpa como só. Que menino é esse? Se precisar matar um urso-leão, ele é o cara. Aí eu fico olhando Deus, olhando para Davi, e agora Davi diante do Golias. Eu fico olhando os detalhes. Aí ele pega a roupa de Saul, parece que quando ele vai pôr a roupa de Saul, se fosse eu olhando, dizendo: ih, eu errei na escolha. Errei. Está vendo? Está querendo usar aquilo que não é dele. Errei, eu errei. Se fosse eu. Mas de repente ele dá só uma voltinha e diz: não dá para guerrear com isso. Tira isso de mim. Tira isso de mim. Quer agradar a Deus? Tira isso de você, que você colocou e não agrada a Ele, que não é teu. Tira isso. Aí quando ele tira, ele diz: eu vou com a minha funda. Como diz lá na terrinha, baladeira, não é? É baladeira? É? Estilingue. Aí quando ele pega a baladeira, o estilingue, não me chamou muita atenção, mas ele diz: eu vou ter que pegar agora para colocar o que é na badaleira? Pedra. Mas aí ele desce no ribeiro. Quando ele desce no ribeiro para pegar pedra, tinha tanta pedra, mas ele resolveu buscar no ribeiro. Olha o que ele está nos dando de sinal, de aprendizado. Deus não trabalha com coisa suja. A pedra tem que ser tirada do ribeiro, que é pedra limpa. Quer derrubar o gigante, não adianta dar 7 voltas não, se a pedra estiver suja. Se estiver em pecado, se estiver na carnalidade, o gigante só vai cair se a pedra estiver limpa. Quando ele pega as pedras no ribeiro, parece que eu vejo Deus olhando e dizendo: eu não errei na escolha. Eu não errei na escolha. Quando Deus olha para você, Ele está dizendo: eu não errei na escolha. Põe a mão no teu coração. O Espírito Santo de Deus nos trouxe aqui esta noite para nos mostrar que Ele é o Deus que trabalha quando Ele fala, mas também Ele é o Deus que trabalha quando fica em silêncio, porque só a presença dEle é capaz. A presença dEle é capaz de quebrar grilhões. A presença dEle é capaz de mudar circunstâncias. Você não pediu uma resposta da parte de Deus esta noite? Você não está ouvindo Ele gritar: Lázaro, gritar o teu nome? Mas só o fato dele estar na tua terra, na tua casa, é sinal que o diabo vai parar de fazer bagunça. Só o fato de Jesus ter chegado na tua vida, é mensagem profética isso esta noite, é o fato de que prisões nunca mais, sepulcros nunca mais, pedras quebradas nunca mais, porque há libertação. A presença de Jesus traz libertação. Jesus, eu profetizo esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração esta noite. E que o Senhor venha abençoar esta casa. Que o Senhor venha abençoar esta família. No nome do Senhor Jesus. Jesus trabalha quando fala, mas Jesus também trabalha quando fica em silêncio.